Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do MP para você, projeto do Ministério Público do Estado de Alagoas, desenvolvido pela Procuradoria-Geral de Justiça em parceria com a Escola Superior. Mais uma vez, bom dia a todos. O Ministério Público defende os interesses sociais e individuais indisponíveis, além de zelar pela correta aplicação das leis e pela garantia do Estado democrático de direito. Cabe-lhe a defesa daqueles interesses da coletividade, ou seja, de todos os cidadãos, como o direito à saúde, à educação e ao meio ambiente, preservado, por exemplo. Também é função do Ministério Público a defesa da vida, dos direitos das crianças, dos adolescentes, dos idosos e incapazes. Na área criminal, o MP é o titular da ação penal pública, por isso é sua função denunciar suspeitos de crimes indiciados pelas polícias. A investigação na área criminal também é prerrogativa do Ministério Público, especialmente em operações de combate a um grande mal da sociedade, o crime organizado. Portanto, é missão do Ministério Público do Estado de Alagoas defender a sociedade, a democracia e a ordem jurídica, buscando ser uma instituição efetiva na defesa das questões sociais de alta relevância, tendo como princípios o compromisso social, a ética, a unidade, a combatividade, a democracia e a independência. Nessa edição do MP para você de hoje, vamos ter um bate-papo muito especial com a presença do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, que vai falar um pouco sobre a atuação do Ministério Público e os 2 meses da sua gestão. Para conduzir esse bate-papo, teremos a participação da diretora de comunicação do Ministério Público de Alagoas, Janaína Ribeiro. Com a palavra para saudar inicialmente vocês, o doutor Márcio Roberto Tenório de Albuquerque. Bom dia, Cristina. Bom dia, Janaína. Bom dia, membros do Ministério Público, servidores do Ministério Público e a sociedade alagoana. É sempre uma honra para nós que fazemos a Procuradoria-Geral de Justiça, enquanto gestor, falar para a sociedade todas as atividades que nós estamos realizando no dia a dia em prol do nosso povo. Muito obrigada, doutor Márcio. E agora eu passo a condução desse bate-papo para a jornalista Janaína Ribeiro. Bom dia, Cristina. Bom dia, doutor Márcio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando por meio das nossas redes sociais. Um prazer estar aqui com todos vocês. Então, doutor Márcio, para a gente abrir esse bate-papo, para a gente começar essa conversa, que vai girar em torno, obviamente, da atuação da nossa instituição e também sobre a pandemia, esse momento tão difícil e delicado pelo qual nós estamos passando. Eu gostaria que o senhor começasse a falar a respeito exatamente disso. Como tem sido a atuação do Ministério Público Estadual de Alagoas nesse sentido, no combate, no enfrentamento à pandemia da Covid-19? Inicialmente, eu devo dizer que Deus ele tem escrito, que o fardo deve ser colocado nos ombros daquele que tem realmente condições de carregá-lo. Então, Deus tem esse propósito para comigo. Eu fui eleito pela nossa classe Procurador-Geral de Justiça. Tive também a honra de ser escolhido pelo governador do Estado, governador Renan Filho, que confiou nos meus propósitos, na minha planilha de trabalho à frente da instituição. Realmente não tem sido fácil para nós enfrentarmos esse problema tão grave, essa doença tão terrível, que é a pandemia da Covid-19, que afeta toda a humanidade. Por sorte, nós temos aqui no Ministério Público 169 promotores e procuradores de justiça, só temos 2 de licença, nós temos 2 que estão afastados no exterior para aperfeiçoamento, temos 4 ou 5 apenas de férias, todos os demais estão ou em sua residência ou em suas respectivas unidades, atuando em teletrabalho dia e noite,
combatendo a Covid-19. Há poucos dias, eu criei a Força Tarefa, que falarei dela um pouco mais à frente, objetivando congregar a Procuradoria-Geral de Justiça, através do seu Procurador-Geral, a Corregedoria-Geral de Justiça, através do Corregedor-Geral, a Ouvidoria-Geral de Justiça, através do seu ouvidor, o CAOP, através de todos os núcleos que compõem o CAOP, e promotores de justiça dos vários recantos do estado de Alagoas, para com um propósito único, que é as ações serem coordenadas e cheguem mais fáceis a atingir e beneficiar as comunidades mais distantes da capital. Então, tem sido um trabalho árduo e nós temos combatido a Covid-19 através de recomendação aos gestores, tanto ao gestor estadual, governo do estado, quanto aos gestores municipais, secretários de saúde, secretários de educação. Temos feito notas técnicas, temos feito fiscalizações diuturnas, temos criado, através de recomendação para os gestores municipais e também o estadual, que eles ponham no portal de transparência as verbas que estão advindas tanto do governo federal quanto verbas próprias, que elas são gastas de uma forma correta no combate à Covid-19. E mais, nós que fazemos o Ministério Público, não temos, e eu repito isso sempre que estou falando, não temos o DNA de gestores. Nós não ingerimos na administração do governo do estado, nem dos prefeitos municipais. O DNA do Ministério Público é o DNA da investigação. Então, nós estamos aqui para contribuir com os gestores, no sentido de orientar a melhor forma para que eles façam um bom trabalho no combate à Covid e também, claro, fiscalizar bem de perto a aplicação desses recursos. A gente sabe, doutor Márcio, que os municípios eles têm já a decisão nesse sentido, né, de que os municípios e os governos estaduais eles têm autonomia para decidir que medidas aplicar no enfrentamento à Covid-19, né? Então, como é que o MP tem lidado com os prefeitos, com o governador, para saber com base em que eles estão adotando essas medidas, com base em que, por exemplo, eles podem ou não começar a flexibilizar essas ações de enfrentamento à pandemia? Como é que tem sido esse contato com os gestores públicos? Nossos contatos têm sido perfeitos, muito produtivos. Inclusive, eu particularmente já estive com o governador do estado poucos dias antes que ele iniciasse o processo de reabertura das atividades econômicas. Esteve comigo em meu gabinete o chefe de gabinete do Palácio do Estado, doutor Fábio Farias. Recebi algumas lideranças do empresariado, participei de algumas reuniões em teleconferência com integrantes do governo do estado, o próprio secretário de saúde, toda a mesa de crise do governo do estado. Enfim, nós estamos em sintonia para que façamos o melhor pelo estado de Alagoas. Obviamente, nem tudo que o governo do estado e os prefeitos estão fazendo tem a transparência devida à nossa ótica, e nós, então, expedimos recomendações, expedimos ofícios, expedimos notas técnicas, no sentido de que eles façam melhor. Mas eu tenho que ser justo, eu tenho que elogiar o governo do estado, através da pessoa do senhor governador Renan Filho, que tem tido a cautela, né, de fechar o estado por 100 dias, e agora com o seu retorno, um retorno gradual e um retorno além até do que eu imaginava anteriormente. Mas fruto de um trabalho
que é um trabalho de equipe. Nós estamos aqui para apoiar as boas práticas feitas pelo Estado e pelos municípios. De início, nós tivemos algumas dificuldades com os gestores municipais, porque os gestores municipais, em razão de algumas decisões, no sentido de que tanto o governador do Estado quanto os governadores municipais, eles estavam sob a responsabilidade dele gerenciar, né, o problema da Covid-19 em seus estados, tanto o fechamento, ou seja, a quarentena, quanto a flexibilização dessa retração social, mas alguns deles entenderam que a competência seria uma competência individual de cada um. Na realidade, o governo do Estado, cabe ao governo do Estado, somente a ele, ditar a política de trancamento e abertura, né? Que essa abertura, claro, seja gradual e ela seja exatamente embasada em estudos científicos e em estudos de cientistas na área de medicina, né? Nós tivemos aí acesso a alguns estudos feitos pela Universidade Federal de Alagoas, um estudo muito bem elaborado. Todavia, esse estudo foi feito por cientistas na área de exatas, então, matemáticos e físicos. E, lamentavelmente, eu, enquanto gestor e enquanto integrante da nossa força-tarefa, eu não contestei o estudo científico. Eu contestei assim, se efetivamente esse estudo científico na área das exatas representava o melhor para orientar os gestores na abertura ou no recrudescimento da pandemia, do afastamento social. E eu fui compreendido, né? Inclusive conversei com a doutora Micheline sobre esse problema, tanto é que nós tivemos em várias reuniões e nós, apesar de recomendarmos ao governo do Estado algumas coisas que ele pudesse incluir no seu estudo, nós recepcionamos dele, né? Estudos científicos feitos por pessoas ligadas à Secretaria de Educação e estamos tocando aí, fiscalizando diuturnamente. Então, os prefeitos municipais, eles entenderam que eles também tinham essa capacidade, essa legitimidade, essa competência de também flexibilizar a quarentena, quando, na realidade, eles têm sim, eles são coadjuvantes, eles não são efetivamente que fazem a política, né? Então, o governo do Estado pode decretar, pode flexibilizar e eles podem sim atuar, mas como? Apenas no sentido de recrudescer, de fechar ainda mais, ok? Mas, de qualquer sorte, nós temos que parabenizar também, já que eu falei do governador, né, da sua demonstração de responsabilidade, de preocupação com o povo alagoano, com prejuízo que eu quero crer até na sua imagem política, né? Também falar bem dos nossos gestores municipais, porque todas as recomendações que nós expedimos a eles estão sendo cumpridas. Nós estamos discutindo com a AMA, a presidente da AMA tem sido uma parceira muito forte nesse sentido, então nós estamos, graças a Deus, muito bem nesse contexto. Então, estamos seguindo governo do Estado, gestores municipais e Ministério Público em sintonia na busca do enfrentamento da melhor forma possível à Covid-19. O senhor falou, doutor Márcio, um pouco mais no início, que o Ministério Público recomendou, né, a todos os municípios, a todas as prefeituras, que criassem um portal próprio da transparência ou que eles elaborassem uma aba específica dentro dos seus portais, dentro do sítio institucional do município e do governo do estado também,
para que esses gastos no combate à pandemia fossem colocados à disposição da população, porque o cidadão também pode ser fiscal, né? O povo também é um fiscal da lei, pode ajudar o Ministério Público nesse processo. Todos os municípios, de fato, receberam essa recomendação por parte dos promotores naturais de cada um dos municípios, o Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e a chefia da instituição estão fazendo essa fiscalização de perto, né? Verificando se os portais estão sendo alimentados, colocando essas informações. Exatamente. Eu fui procurado pelo doutor Zé Carlos Castro, que é o coordenador do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público, me deu a conhecer o estudo que ele fez e a recomendação perfeita que ele elaborou e encaminhou a todos os prefeitos municipais, inclusive nós encaminhamos ao governo do Estado. O governo do Estado, de pronto, cumpriu a nossa recomendação e hoje nós temos no governo do Estado um portal de transparência tratando exclusivamente das verbas, como as verbas que chegaram e foram encaminhadas pelo governo federal, verbas próprias que estão também sendo gastas no combate à Covid-19 e vários prefeitos municipais. Lamentavelmente, né, alguns gestores municipais ainda são recalcitrantes, muito poucos, mas são recalcitrantes, e nós já provocamos os nossos procuradores de justiça que atuam nesses municípios para que eles chamem os prefeitos à responsabilidade, porque é direito do cidadão ter acesso fácil e transparente de todas as verbas que chegaram ao seu município e a forma como elas estão sendo aplicadas no combate à Covid-19. Mas, nesse contexto, nós estamos caminhando muito bem, né? Maioria absoluta dos municípios estão atendendo à recomendação do Ministério Público. Porque, na verdade, no início da pandemia, houve uma nova legislação, né, doutor Márcio, permitindo essa flexibilização nas compras, na realização de licitação para aquisição de bens e serviços no enfrentamento à pandemia. Então, os prefeitos, os gestores públicos, na verdade, de uma forma geral, eles até podem ter, eu não sei se o termo correto seria uma facilidade, mas uma forma de com mais rapidez, né, contratar para poder serviços e bens, né, fazer a compra de bens e contratar serviços, profissionais de saúde, mas contanto que siga essa nova legislação, porque, na verdade, ela não é uma carta branca para que cada um faça o que quer da maneira que quer, né? É verdade. Nós, gestores, sempre temos nos preocupado sobre a morosidade como, no Brasil, a legislação permite a aquisição de bens e serviços através das licitações. Então, hoje estamos vivenciando uma situação excepcional e, graças a Deus, os nossos congressistas, eles foram sensíveis ao problema que está ocorrendo no Brasil e flexibilizaram a legislação, né, das licitações, permitindo que as aquisições fossem feitas através de pregões presenciais, outras formas mais singelas de asta pública, de aquisição de bens públicos. E nós que somos fiscais da lei, né, nós que estamos no dia a dia com prefeitos e com o governo do Estado, claro que nós temos que ter a sensibilidade, e nós estamos tendo, de saber que, em razão da busca maciça, né, no mercado de trabalho, no mercado de um modo geral, de EPIs, de medicação, de respiradores e outros instrumentos para serem empregados no combate, isso gerou uma elevação exacerbada, exorbitante do valor desses equipamentos e desses medicamentos. Todavia, há casos em que o erro grosseiro é presente, né? O gestor ele agiu
muitas das vezes, se não de má fé, né? Mas ele agiu de uma forma que ele facilmente poderia ter percebido que aquela compra que ele estava realizando era uma compra que estava fora de todos os padrões. Eu vou dar um exemplo. Digamos que ivermectina, por exemplo, que custava antes R$10, estava sendo vendida aí R$40, R$50, 2 ou 3 comprimidos. Então, se ele viesse a comprar a R$2, R$3.000, então seria um erro grosseiro, já que ele poderia, em outras unidades de venda, ele podia adquirir de uma forma mais barata e tal. Então, mas nós estamos atentos a isso e nós concordamos, foi correta a decisão do Congresso Nacional nesse sentido, mas o Ministério Público está atento. Mas não está atento só agora. Posteriormente, nós teremos várias e várias demandas por parte do Ministério Público. Hoje já abrimos inquéritos civis, já intentamos ações civis públicas, incontáveis recomendações, criamos comitês municipais para que o Ministério Público, junto com os gestores, junto com os secretários, com a orientação do Ministério Público, ele enfrentasse com maior facilidade, com a visão melhor, mais ampla desses fatores, objetivando a que amanhã ou depois não sejam eles, prefeitos municipais, gestores, objeto de ações criminais ou ações de improbidade administrativa. Algumas pessoas estão aqui nos perguntando se o Ministério Público já tem denúncias de corrupção acontecendo em algum município ou no estado, se já nos chegou informações sobre isso. O que o senhor poderia dizer para essas pessoas que estão nos perguntando? Vou dizer assim, alguns colegas receberam algumas denúncias dizendo que os gestores estavam adquirindo remédios por preços exacerbados. Então, foram abertos alguns procedimentos administrativos, inicialmente, notícia de fato, alguns evoluíram para inquérito civil, mas nós sabemos que o mercado está executando preços absurdamente acima do mercado normal. Então, na maioria desses casos, nós constatamos que os prefeitos estavam adquirindo por valores que estavam compatíveis com o momento que nós estamos vivenciando. E muitos deles até criaram consórcios, para aquisição desses medicamentos, outros agregaram, sob nossa orientação, a consórcios já existentes, objetivando que adquiram medicação por um preço menor. Obviamente, está acima do valor normal de mercado. Mas não temos qualquer ação civil, ou criminal nesse sentido, contra os gestores municipais e também, claro, contra o gestor estadual. Tá. Doutor Márcio, o senhor também, no início da nossa conversa, falou sobre a força-tarefa, que ela é composta pelo senhor, que a chefia, que a conduz, que coordena esse colegiado, por promotores dos núcleos, educação, saúde, direitos humanos, e por alguns promotores que trabalham em municípios que a gente pode dizer como se fossem regionais, por região. Como é que o senhor entende a atuação dessa força-tarefa, se o senhor pudesse dizer a importância dela para a atuação do MP no enfrentamento à pandemia? Que considerações o senhor faria? Janaína, tão logo eu assumi a chefia da instituição, eu fui procurado por alguns colegas, com destaque, eu vou destacar o nome, mas foram vários, da doutora Micheline, que atua na área de saúde, e doutor Paulo também, estou nesse sentido, me dando a conhecer de que em outros estados havia a formação de grupos de enfrentamento à Covid-19. E esses grupos estavam fazendo um trabalho muito bom,
com resultados excelentes, porque havia a possibilidade de unificar as decisões e assim por diante. Eu conversei com o ex-procurador-geral, que estava interinamente no cargo, o doutor Sérgio Cá. Ele também havia sido instado, mas preferiu que o novo procurador-geral fizesse isso. E, após essa conversa, eu convoquei esses colegas e formatamos, né, o modelo de grupo que nós queríamos apresentar para a sociedade e para o Ministério Público, e criamos a Força-Tarefa de Combate ao Covid-19. Qual a finalidade desse grupo? Realmente, nós tínhamos os 69 promotores de justiça atuando dia a dia no combate à Covid-19, mas de forma individualizada, cada um fazendo a sua parte, fazendo bem, mas muitas das vezes uns entravam assim, não havia uma coordenação, não havia um foco específico, né, um foco direto para esse combate. Então, todos atuavam em focos diferentes. Então, a finalidade maior é exatamente trazer para esse núcleo todos os promotores de justiça que atuam no CAOP, que são os núcleos de saúde, educação, direitos humanos, enfim, todos aqueles que estão, de alguma forma ou de outra, ligados ao combate à Covid-19. Nós convidamos o Corregedor-Geral do Ministério Público, nós convidamos também o Ouvidor-Geral do Ministério Público e convidamos promotores de justiça que estão situados nas várias micro-regiões que nós dividimos aqui no estado de Alagoas. Então, nós temos reuniões semanais ordinárias, às quarta-feiras, às 10 horas da manhã, algumas outras extraordinárias, e a finalidade e o objetivo tem sido alcançado, que é que nós tenhamos uma atuação coordenada, né, e uma atuação forte e direcionada a um objetivo comum, né? Então, o promotor de justiça, por exemplo, de Delmiro Gouveia, ele está atuando aqui lá da mesma forma e dando a mesma orientação ao prefeito de lá, a orientação que nós estamos dando, o promotor da capital está dando ao prefeito da capital. Então, isso é muito importante. E esse grupo, a finalidade também é trazer os gestores, né, e trazer os vários atores, mesmo da área privada, para que possamos discutir e, com essa discussão, enriquecer os nossos conhecimentos e nós aplicarmos esses conhecimentos exatamente no combate, no nosso combate de dia a dia a esta. Então, recebemos, né, o secretário de Saúde do Estado de Alagoas, recebemos o secretário de Saúde do município, recebemos a sala de crise contra o combate de Covid-19 do Estado de Alagoas, enfim, várias instituições, e nós estamos enriquecendo o nosso trabalho, e nessas reuniões nós já discutimos e saímos com várias soluções para problemas que poderiam demorar a sua solução em razão de uma atuação que não fosse coordenada dos promotores de justiça. Então, coordenadas num momento só, nós resolvemos aqui de uma forma mais tranquila e mais célere. Tá. Algumas pessoas, doutor Márcio, estão também nos perguntando nas nossas redes sociais sobre a volta das atividades. E aí, com base, inclusive, num dos comentários aqui do Vânio, que ele pergunta quando as atividades do MP em Penedo voltarão ao normal, eu pergunto para o senhor, o Ministério Público já está se preparando para essa volta, o senhor está construindo esse plano de retomada das atividades, não é isso? Exatamente. Janaína, eu recebi há poucos dias a recomendação, o protocolo que foi baixado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, com
através de recomendação. Recebi também, encaminhado pelo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, do protocolo que vai ser observado no retorno gradual do Tribunal de Justiça e suas unidades pelo interior do Estado e na capital, e nós estamos elaborando o nosso protocolo, a nossa resolução, o ato que eu vou baixar, e vai ser daqui a pouco, alguns dias, para o nosso retorno gradual. Claro que eu sou democrático, e o Ministério Público é uma instituição que preza, né, pela democracia. Razão porque eu, com a minha assessoria, nós fizemos o texto base desse retorno gradual, do ato que vai regulamentar esse retorno gradual, submeti essa minuta à Força-Tarefa no combate à Covid-19. Na sexta-feira, eu dei conhecimento ao Colégio de Procuradores e dei um prazo aos colegas para que eles fizessem um estudo da nossa minuta, e nós vamos fazer uma reunião bem próxima para que possamos fechar, né, a minuta com as propostas, enriquecido pelas propostas dos procuradores e também dos integrantes da Força Tarefa, para que possamos fazer a publicação o mais rápido possível. Mas, na realidade, a gestão não está com essa pressa, porque nós estamos preocupados e o nosso foco inicialmente, proteger a vida e a integridade física de membros e servidores do Ministério Público, que é o maior patrimônio que a nossa instituição tem. Então, vislumbrando nesse sentido, como deve ser a nossa resolução, nós já, inclusive, vamos ter vários parâmetros de volta. O Estado de Alagoas tem quatro cores, né? 4 etapas. O Tribunal de Justiça também. Nós só teremos 3 etapas. A primeira, nós estamos vivenciando, que é a etapa vermelha. Então, todos os promotores e servidores, à exceção aqueles que, de alguma forma, é indispensável a sua presença física na respectiva unidade em que trabalha, o próprio procurador de justiça, que diuturnamente está aqui representando a instituição, ou seja, o procurador de justiça ele tem que estar no seu posto de trabalho todos os dias para que o povo saiba que ele está protegido, porque aqui, estando o procurador-geral, estão os 169 promotores de justiça e procuradores à disposição do povo. Então, nós temos a segunda fase, que, sem cores, nós não temos cores. Tem a fase preliminar, que é essa que estamos vivenciando, né, que eu disse, e os trabalhos são teletrabalho dos colegas, o ouvidor está vindo aqui, também alguns procuradores, mas de forma espontânea, eles porque não estão obrigados a isso. Temos a segunda fase, que nessa segunda fase do tribunal, nós não vamos atuar, porque não vamos ter modificação nenhuma. Eles estão na fase laranja, vão passar, eles estão nessa fase que nós estamos, né? Vão passar para a fase laranja. Nessa fase laranja, a modificação única do tribunal foi a criação de uma sala neutra. Essa sala serão colocadas as testemunhas para serem ouvidas nos processos que serão realizadas audiências virtualmente. Então, nessa fase, nós não modificamos. Quando eles chegarem na terceira fase, então nós vamos chegar na nossa segunda fase, que é a abertura gradual. Nessa abertura, nós pretendemos restabelecer 30% das atividades presenciais do Ministério Público, preservando aqueles que, por força da legislação, têm que ser preservados, que são aqueles que têm mais de 60 anos de idade e também tem alguma comorbidade que não possa estar nessa atividade. Que são um grupo de risco, né? Para não correr risco.
mas esses 30%, claro que não irá atingir todas as unidades, porque tem unidade, por exemplo, o promotor de justiça, ele trabalha o seu local de trabalho dentro do próprio fórum, ele não tem uma sede própria do Ministério Público. Então, o fórum deve estar fechado, digamos assim. Então, o promotor não vai estar lá, né? E mesmo que nessa segunda fase, não estarão eles obrigados a receber, mesmo estando na unidade, a receber as pessoas presencialmente. Claro que nós já baixamos nesse mesmo ato, nós também determinamos que fosse adquirido EPIs, né, material de proteção, álcool gel, máscara para fornecer àquelas pessoas que acorram ao Ministério Público. Então, vamos delimitar horários, dias e quantidade de pessoas que irão ser recepcionadas pelos respectivos promotores. Então, nessa segunda fase, o atendimento será incipiente, né? Um pouco abaixo da média que nós teríamos. E a última fase, que é a fase em que retornaremos, em definitivo, às nossas atividades. Mas nada tem prazo definido. O que vai definir a fase é exatamente aquilo que disserem os cientistas. Então, os cientistas dizendo que nossos servidores e nossos membros podem retornar às suas atividades sem correrem risco à vida e à saúde, então eu irei determinar que eles retornem ao trabalho. Certo, doutor Márcio. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, saindo da pandemia para a gestão especificamente do senhor nesses pouco mais de 2 meses. O senhor pretende, num curto espaço de tempo ou até o final do ano, fazer algum investimento, obras, reformas, equipamentos? Como é que isso está se desenhando na sua gestão? Eu estive recentemente com o governador do estado, em uma visita presencial que eu fiz a Palácio, e fui muito bem recebido por Sua Excelência, ele que tem dito, né, a mim que irá me ajudar a fazer uma grande gestão, e eu tenho certeza e confio na palavra do governador do estado. Fui falar sobre alguns recursos que nós temos direito, que estão dependendo apenas que o próprio governo, através da liberação das informações e recepção dos nossos pedidos, fossem feitos. São verbas na ordem de quase 5 milhões de reais que estavam pendentes no governo. Ele, de pronto, entrou em contato com a secretaria respectiva de planejamento e, a partir daí, nós demos o pontapé na tramitação desses processos e, com isto, me foi permitido já determinar ao setor de engenharia de nossa instituição que corra no processo de licitação para a construção da comarca da Promotoria de Justiça, da sede da Promotoria de Justiça da comarca de Palmeiras dos Índios. Temos hoje lá 5 promotores que trabalham em uma situação um tanto quanto precária. Temos pretensão de fazer uma obra que congregue até 9 promotorias, para pensarmos já no futuro. Então, nós temos já a planta feita, foi confeccionada, nós já estamos em processo correndo para a licitação e o recurso garantido pelo governo do estado, que eram recursos, aliás, são recursos nossos, não são recursos novos, são recursos advindos da sobra fiscal do ano passado do governo do estado. Então, é um recurso na ordem de 3 milhões de reais e será uma obra que será compatível com a dignidade, o tamanho e a pujança da comarca de Palmeiras dos Índios e também aos nossos promotores de justiça, que merecem melhores condições de trabalho para recepcionar com maior e melhor dignidade o povo daquela terra. Pretendo ainda dar continuidade aqui à renovação do nosso prédio sede, que estava realmente em situação precária. Na semana que vem estarei entregando o segundo andar do prédio
inclusive, trago em primeira mão que eu indiquei e foi aprovado pelo Colégio de Procuradores. O pavimento terá nomenclatura do Procurador de Justiça falecido, lamentavelmente, Dr. Luiz Medeiros Filho. Então, em breve faremos essa inauguração. Já determinei e assinei a ordem de serviço da reforma do quarto andar, aliás, do quarto andar de nossa sede, onde está a administração superior, exatamente a Corregedoria e a Procuradoria-Geral. E já determinei que fosse confeccionada a planta para a reforma do terceiro andar, e onde estão os gabinetes dos procuradores, e aí eu encerrarei a reforma daqui. Determinei ainda a engenharia, estou indo ainda esta semana, inclusive convidei você, Janaína, para fazer esse acompanhar de mim, para que nós possamos dar uma repaginada na sede das promotorias de justiça da capital, que realmente está merecendo uma repaginada, para dar melhores condições de trabalho aos colegas. Estive recentemente, esta semana, na comarca de Penedo, determinei melhorias na sede lá, que a chuva danificou algumas coisas, determinei a colocação de cercas elétricas para segurança maior daquela unidade, portão elétrico, enfim. E me comprometi com os colegas de lá, que eu já tive tratativa com o prefeito municipal no ano passado, de retomar essas tratativas, objetivando a aquisição de um terreno e pretendo ainda na minha gestão, né, construir a sede própria da comarca de Palmeira dos Índios. Doutor Márcio, uma outra preocupação que a gente vem acompanhando do senhor é com relação à assistência aos promotores em termos de material de expediente, né? Para que não falte nada, nenhuma desses elementos, né, desses materiais que são importantes para que eles conduzam seus trabalhos. Exato, Janaína. Gostaria apenas de retornar um pouco, quando eu falei que pretendia fazer também a sede da promotoria, mas é de Penedo, né? Então, iniciarei, se Deus quiser, ainda este ano, a sede de promotoria de Palmeira dos Índios, e no próximo ano iniciarei e concluirei a de Penedo, se Deus quiser. Vai depender também, claro, que o prefeito municipal ele nos ceda um terreno que seja um terreno compatível com a dignidade da cidade e também do Ministério Público. Nós temos aqui na nossa unidade centralizado o almoxarifado. E nós temos promotores a 200, 150, 200, 240, 300 quilômetros, que, às vezes, uma vez por mês, dois meses, vêm aqui à sede da promotoria, muitas das vezes pegar uma resma de papel, algumas canetas, enfim. Então, há essa dificuldade dos colegas no acesso ao material de expediente. Então, estarei em breve baixando um ato. Já conversei com os setores que são responsáveis por esse serviço. Nós temos um caminhão-baú e nós faremos a distribuição mensal em todas as unidades do Ministério Público de material de expediente. A partir da minha gestão, não vai haver mais necessidade que o promotor de justiça ele deixe as suas atribuições nas suas comarcas e venha à capital buscar material de expediente. Isso nós estamos estudando como será essa logística, mas já está praticamente definida como essa plataforma será realizada, mas tenho certeza dos colegas que em breve ele estará aí na comodidade do seu trabalho, né, no seu dia a dia, sem prejudicar as suas atividades, recepcionando o material de expediente e outras coisas. Doutor Márcio, vários candidatos aprovados estão perguntando se o Ministério Público vai fazer a convocação deles e se existe uma previsão disso. Há cerca de 20 dias, né, na penúltima reunião do Colégio de Procuradores de Justiça,
eu levei ao conhecimento do colégio a necessidade de nós suspendermos o prazo do nosso concurso, de prescrição do nosso concurso, objetivando não prejudicar aquelas pessoas que correram atrás do concurso, né, estudaram muito, deixaram muitas das vezes o lazer, né, atividade até de suas respectivas residências, e foram aprovadas no concurso. O Colégio de Procuradores me deu o aval e eu baixei um ato suspendendo até que o decreto, aliás, a emenda 173, né, a lei complementar federal 173, ela deixe de vigorada nesse sentido, né, que suspendeu todas as nomeações, inclusive aí de concurso. Então, nós temos condições, sim, de fazer os contratos dos nossos servidores concursados e faremos assim que a legislação permitir. Eles fiquem tranquilos, porque o concurso está em validade, né? Tem pouco mais de quase 2 anos, mas eu iria prorrogar para mais 2 anos, e mesmo assim, estando suspenso, então, a partir da volta, ainda teremos mais 3 anos, mais ou menos, para que eles possam ser nomeados. Mas hoje, com a ajuda, inclusive eu conversei com o governo do Estado nesse contexto também, e ele me prometeu que não teria dificuldade nenhuma em ajudar o Ministério Público a fazer essas contratações. Então, eu tranquilizo as pessoas que foram aprovadas nesse concurso nosso de servidores, porque pretendo, sim, ainda durante a minha gestão, fazer a nomeação de todos os claros que existem aqui no Ministério Público. Joia, doutor Márcio. Um outro questionamento que a gente também tem recebido aqui nas nossas redes, e eu sei que existe essa preocupação da Procuradoria-Geral, é com relação à força-tarefa do Pinheiro e dos bairros adjacentes ali da região, né, que foram afetados em razão da exploração da algema. O que o senhor poderia dizer a respeito desse assunto? Eu integrava a gestão do doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, com muita honra e muito orgulho, e, para mim, um dos melhores procuradores de justiça que já passaram pelo Ministério Público do Estado de Alagoas, quando foi criada essa força-tarefa. Na realidade, o Ministério Público, inicialmente, ele declinou em atuar nessa área, nesse problema, mas a visão de homem público responsável do doutor Alfredo Mendonça, ele chamou todos os promotores que ele entendeu que tinham interesse, né, legitimidade, aliás, de atuar na área, e criou a Força-Tarefa. Esta Força-Tarefa, ela tem feito um trabalho excepcional em defesa dos direitos das pessoas mais carentes que residem lá no bairro do Pinheiro. E mais, participaram, integraram junto com o Ministério Público Federal, uma ação lá na Justiça Federal, e dessa ação surgiu um acordo, não sem antes debater inúmeras vezes com a sociedade, com as pessoas que residem lá no bairro do Pinheiro, e fizeram um acordo que trouxe benefícios incalculáveis e incontestáveis ao povo de Alagoas, principalmente às pessoas que residem naquele local. Então, a Força-Tarefa não apenas tem o meu aplauso, como já comuniquei no dia de hoje ao doutor José Antônio, que faz parte e é o coordenador da Força-Tarefa, de que na próxima semana estarei me reunindo com eles para reafirmar o meu compromisso, inclusive estarei publicando uma portaria renovando as nomeações desses integrantes para, na minha gestão, ela está em vigor, e acrescentarei alguns outros promotores naturais para que ela saia fortalecida, para que ela seja fortalecida e lute ainda mais em favor do nosso povo. Por quê? Porque
nós estamos, através do acordo que foi realizado, e bem feito, e bem trabalhado, exaustivamente trabalhado, nós temos agora que pensar no que vai ser no futuro. Qual a destinação que será dada àquela área? Porque nós temos áreas públicas que precisam ter a sua destinação estudada pelo Ministério Público Federal, aliás, nesse caso específico, mais estadual, porque é no solo, então, o destino dos parques, das ruas e assim por diante. Então, enfim, nós vamos atuar daqui para frente de forma mais forte ainda, na busca de quê? De que ali nós tenhamos um parque municipal, nós tenhamos um local de lazer para a sociedade, enfim, né? Nós vamos buscar daqui para frente, com a força-tarefa recomposta e fortalecida, o melhor para os alagoanos. Entendo até que devemos estender esse acordo que foi feito com parte das pessoas que residem lá no bairro do Pinheiro, com outras pessoas que o estudo agora demonstrou que estão sendo atingidas também. Então, eu reafirmo, a força-tarefa tem todo o apoio do Procurador-Geral de Justiça e ela será fortalecida para que cumpra com mais força ainda o seu papel social que tem cumprido até agora. Doutor Márcio, rapidinho, só voltando à questão do concurso, o Natan Eusébio, pelo YouTube, ele está nos perguntando se existe a intenção do MP de chamar todos os aprovados na quantidade específica de vagas que foi disponibilizada no edital, e não só em algumas áreas, mas em todas elas. O concurso ele foi pensado, né? Foi quando da sua elaboração, foi analisado as necessidades do Ministério Público e, obviamente, é pretensão do Procurador-Geral de Justiça nomear todas as pessoas desde que tenham vagas, né, no nosso quadro e em todas as áreas, né? Inclusive, eu pretendo também, até nós temos aí dois cargos criados na área de saúde, pretendo também, nessa oportunidade, aí eu acho que um dos únicos órgãos no estado de Alagoas que não tem, pelo menos, um gabinete com um médico para as atividades mais básicas que necessitam uma instituição, né? Então, é nesse sentido, pode afirmar, pode ficar tranquilo esse cidadão que falou, esse candidato, que sim, o Procurador-Geral ele pretende nomear em todas as áreas que foram feitos o concurso. A gente já está caminhando para o final da nossa live, doutor Márcio. Eu queria fazer uma última pergunta e depois gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais como chefe da instituição. Então, a pergunta é sobre o GAECO e o GAES. São dois braços importantes no combate à corrupção e à sonegação fiscal aqui em Alagoas, braços fortes do Ministério Público, e o senhor fez recentemente mudanças, né, nesses dois colegiados. Eu tenho um orgulho muito grande dessas duas instituições, do GAECO, que é comandado pelo doutor Antônio Luiz, e do GAESP, que é comandado pelo doutor Ciro Blatter. Então, essas duas unidades, nesses dois grupos, eles têm prestado serviços excepcionais ao estado de Alagoas, o GAECO no combate à criminalidade organizada, tanto no setor público quanto no setor privado, né? É uma garantia que o povo de Alagoas tem de que eles não estão desprotegidos. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Polícia Municipal, né? As guardas municipais, então, todos esses órgãos de segurança pública são parceiros do Ministério Público e têm nos dado o suporte necessário para que nós tenhamos esse sucesso que nós estamos tendo. Então, recompus todos os quadros, tanto do GAESP como do GAECO. No GAECO, nós temos hoje, né, o coordenador doutor Antônio Luiz,
nós temos o doutor Hamilton Carneiro, um grande promotor de justiça, que criou o setor de informação, que é excepcional, o melhor que nós temos no Nordeste. Nós temos agora, eu convoquei a promotora Marta Bueno para fortalecer, convidei o doutor Tiago Chacon, e a última aquisição foi o doutor Kleber Valadares. Então, são colegas valorosos e são colegas talhados no combate à criminalidade. E no GAESF, além do doutor Ciro, nós convidamos a doutora Marília, conhecidíssima na atuação contra o crime, inclusive foi do Tribunal do Júri, e também o doutor Anderson Cláudio, que já participou, já integrou o Núcleo de Improbidade Administrativa e atuou por mais de 12 anos no combate à criminalidade na comarca de Viçosa. Então, esses órgãos são importantíssimos e representam muito bem a nossa instituição. Queria agradecer a Janaína e ao doutor Márcio pela participação nessa edição do MP para você. Né? Gratidão aí pelas respostas que foram dadas. A Lara Brandão colocou parabéns pelo excelente trabalho que o senhor está realizando à frente do Ministério Público. Né? São apenas 2 meses de gestão e o senhor já está aí providenciando, como o Janine tocou, em vários temas, inclusive nesse tema do concurso, o senhor está tendo esse compromisso do Ministério Público estar cada vez mais próximo da sociedade. Então, gratidão, doutor Márcio, gratidão a Janaína. Na próxima segunda-feira teremos mais uma edição do MP para você e também alguns promotores que estão participando da live, servidores, integrantes, acompanhando ou pelo Instagram ou pelo YouTube, estão dizendo que vocês também podem conversar com o Ministério Público e eu passo para a Janaína falar melhor sobre a questão dos canais e do site do MP. Quero só dizer aos alagoanos que confiem no seu procurador-geral, confiem no Ministério Público, porque ele está trabalhando diuturnamente em favor de você. Agora, você também tem que se ajudar. Nós estamos nessa luta junto com o governo do Estado, os prefeitos, mas sem a participação ativa da comunidade, a nossa luta será não em glória, mas será mais difícil ainda. Então, por favor, se você não precisar, não saia de casa. Se sair, usa máscara e pense nos seus familiares, nas pessoas. Assim, vocês estarão salvando vidas. Muito obrigado por tudo. Obrigada, doutor Márcio. Então, só reforçando os nossos canais, a população pode entrar em contato com o Ministério Público por meio da ouvidoria. A gente tem um site, o mpal.mp.br, e tem uma aba onde as pessoas podem fazer as suas denúncias, suas reclamações, seus elogios, seus comentários. Então, o canal da ouvidoria ele pode ser acessado pelo nosso portal, ele pode ser acessado também por meio do nosso app. A gente tem um aplicativo que se chama Ouvidoria MPAL, então é mais um canal de comunicação. As nossas redes sociais também, o Facebook MP de Alagoas, o nosso Instagram MPE Alagoas. A gente está sempre respondendo às pessoas que nos questionam, que nos mandam informações pelas nossas redes, e a ouvidoria, claro, também fazendo esse papel de relacionamento com a população por meio dos canais oficiais da ouvidoria. Gratidão, Janaína, gratidão a todos. Tenham, então, um bom dia e até a próxima edição do MP para você. Parabéns, doutor Márcio, que Deus possa abençoá-lo cada vez mais na sua gestão aí à frente da instituição. Muito obrigado, eu que agradeço.